Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre esta percepção do torcedor do Goiás para um começo de temporada, que a gente imaginava algo diferente. Eu sou mais cético com algumas coisas do que propriamente muito confiante. Pelo lado do Goiás, eu diria que nos últimos anos, e não é só eu, acho que o torcedor ele se acostumou a olhar muito mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Até porque existem mais coisas ruins dentro do Goiás do que propriamente boas. Eu não falo só de gente, enfim, o desempenho dentro do campo, a maneira de tratar o torcedor, de pensar o futebol, ela acaba desagradando muito a torcida e isso já é claro. Todo mundo fala sobre isso, enfim, mas a gente não vê muita mudança, né? Para um começo de temporada, mais um ano que até aqui, olha, pro Campeonato Goiano é uma coisa, tudo bem. Acho que um time aí com as manutenções, por exemplo, do Anderson Oliveira e do Alan, acho que pro Goianão talvez dê certo. Mas para a Série B do Campeonato Brasileiro, muito difícil, com elencos fortes como o Ceará, indo muito bem no mercado. O Sport também melhor ainda, Coritiba, Santos, América Mineiro, até mesmo o Paysandu, Amazonas, com um investimento interessante nesse começo de ano. O Goiás ele tá parecendo aquele time de meio de tabela, sabe? Que já se acostumou a jogar a Série B, com todo respeito a, por exemplo, o Guarani, no começo de temporada, ao CRB, que beleza, se der certo, se encaixar, você pode até sonhar em ficar ali entre os 4 primeiros. Mas que para um começo de competição é aquele elenco com cara de 10º lugar, sabe? Então assim, o Mirassol, o Novo Horizontino, tudo bem, eu reconheço, tem contratações boas até aqui, como por exemplo a manutenção do Sander. Se o Tadeu ficar também, é um excelente jogador. O Ivan Torres, paraguaio. No ataque, o Getúlio conhece a Série B, enfim, a contratação ok, o Edson, o Wellington, mas ainda falta aquele algo a mais. Até porque eu reconheço a dificuldade que é você jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, até uso aquele argumento. Esse ano a Série A ela conta com clubes menores, como por exemplo o Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, o Cuiabá, outros clubes que são grandes, mas que estão sem dinheiro, como por exemplo um Cruzeiro, enfim. Então é difícil para o Goiás contratar muitos jogadores bons, como por exemplo o Bruno Alves, zagueiro. Pô, o cara fechou com o Cuiabá, entende? Então é uma Série A que a concorrência com os clubes da segunda divisão acaba ficando desleal, porque óbvio que o cara quer jogar a primeira divisão. Entendo esse cenário, é uma Série B difícil, enfim, é um mercado também bastante escasso, mas o Goiás ele destinou uma verba para o futebol exclusivamente, segundo o Luciano Paciello, executivo de futebol, CEO do clube, melhor dizendo, uma quantia de 50 milhões de reais, maior do que, por exemplo, foi na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. E se, por exemplo, dessas contratações até aqui, que até começou bem, mas agora já está pintando muitas apostas, na minha avaliação, para um começo de temporada, as saídas são mais preocupantes, como por exemplo do Dieguinho, que pode sim deixar o clube nas próximas semanas, do Morelli, um jogador que a gente basicamente todo mundo já contava em escalação titular, o Maguinho também, que apesar de todas as deficiências é um jogador muito bom para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Tadeu pode ser que saia, o Palácio saiu, o Guilherme Marques também até aqui tendo essa indefinição sobre a sua renovação contratual. Então na minha avaliação, se o Goiás, o que contratou até agora, e conseguisse manter Morelli, Dieguinho, Maguinho, enfim, é um time com cara de Série B do Brasileirão, não iria exigir nenhuma loucura. Mas com essas saídas, fazem sim muita falta. E as chegadas até aqui também, tirando o Ivan Torres e o Edson, acho que são jogadores muito bons aí para a segunda divisão. O resto é para a composição do elenco. Então ainda falta aqueles jogadores titulares, enfim, um cara importante, como por exemplo um ótimo centroavante. Falta isso no Goiás há muito tempo. Um centroavante, um ponta direita também qualificado, um lateral direito, porque o Everton não conseguiu ser um destaque na Ponte Preta. Até falei isso no vídeo. Olha, para ser um reserva do Maguinho na Série B, os dois brigando por posição, tá excelente. Mas se o Goiás sair, se o Maguinho sair, como essa informação do André Rodrigues, dessa rescisão contratual amigável ainda do Goiás, que poderia negociar o jogador, enfim, o Goiás não vai conseguir trazer um lateral superior ao Maguinho. Na minha avaliação, é um mercado muito escasso, pode ser que aconteça, mas deverá ser, por exemplo, uma aposta, enfim, um cara diferente. Um jogador já adaptado, você conhece, já sabe o que pode esperar. Tem as suas limitações, mas para o Everton ser titular uma Série B, acho que também não é o ideal. Enfim, e aí você começa a apostar demais, como por exemplo o Juninho, meio campista e Orlando City, para a composição do elenco, beleza. Mas não renovou, por exemplo, com o Guilherme nem com o Palácio. E pode perder o Dieguinho e o Morelli, então é muito pouco para o começo de temporada. O Luiz Henrique também, atacante que pode ser um bom reserva de um camisa 10, mas quem vai ser esse camisa 10? Ivan Torres, que é bastante versátil, mas geralmente atua mais pelo lado esquerdo. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final.
Então, para um começo de ano, vai começar com Luiz Henrique e Paulo Baia. É muito pouco, até mesmo para um campeonato goiano. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a não ser que mude muita coisa, né? Enfim, o Goiás contratando melhor, jogadores mais caros, de fato, com maior qualidade, com maior recurso e que conheça a Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui é um time bem mais ou menos, bem comunzão para o início de temporada, né? Visando obviamente a Série B do Brasileiro. Então beleza, já dei meio que, digamos, um desabafo em relação a essa montagem do elenco inicial. É óbvio que a janela de transferência só fecha no mês de março. Algo também importante para o Goiás ficar atento, não vai dar para esperar, por exemplo, o término do Campeonato Paulista e Carioca para contratar jogadores. Tinha que ser isso em novembro, em outubro, mas enfim, a gente sabe como é o Goiás ainda.